Olá, gente, desde já sejam muito bem-vindos ao canal. Espero encontrar todos vocês bem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é liderança cristã, né? A gente vai estar discutindo algumas coisas com base no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Então espero desde já que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal e sem demora vamos lá para o vídeo. Então, gente, nesse vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre essa parte de liderança, né? O que me motivou a gravar um vídeo como esse foi que recentemente eu terminei um curso sobre liderança, né? Mais voltado para uma questão empresarial, de negócios e tal, mas eu sempre fiquei pensando e observando no decorrer desse curso como encaixar tudo isso dentro do meio cristão, né? Onde a gente percebe que existem líderes que não estão preparados, líderes que não se importam até mesmo com a maneira como vão abordar um tema, líderes que realmente não estão aí, porque a preocupação só é o status, porque em determinados pontos, não vou generalizar, tem pessoas que assumem essa responsabilidade por status, porque a sua única preocupação é ser visto, não é servir primeiramente a Deus e principalmente ao rebanho. E é isso que a gente vai estar tratando neste vídeo aqui. E o texto base da gente, estou aqui com a minha Bíblia King James, é o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Logo de imediato, nós temos aqui uma palavrinha que chama a atenção da gente, que é a palavra episcopado. No grego original, essa palavra ela identifica alguém que usa ou tem uma autoridade tanto pública quanto religiosa, e diz respeito a supervisor. É tanto que a palavra presbítero e bispo deriva de ancião. Ancião faz parte do contexto judaico. Então, quando a questão da palavra diz, olha, quem almeja o episcopado, de fato deseja algo muito excelente. Algumas traduções vai dizer, ou como aqui em James diz, algo excelente. O que ele está dizendo é, essa atividade, ela é muito boa, se você almeja isso. Mas existem características para essa responsabilidade. Ele começa dizendo que é fundamental, pois que o bispo, o supervisor do rebanho, seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não amante do dinheiro. O bispo deve governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da casa de Deus? Então nós temos essas orientações do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, tomando conta daquele povo. Infelizmente existiam pessoas naquele lugar que estavam desconsiderando a liderança de Timóteo, por considerá-lo muito novo. Mas Paulo fez questão de, nesta carta, dizer para ele, olha, você foi ungido com imposição de mãos. Você precisa governar bem, ou melhor, liderar bem esse povo de maneira eficiente. Só que ele começa a dar características, principalmente para que as pessoas pudessem ajudar a Timóteo, dizendo que se as pessoas quisessem almejar um bom episcopado, eles estavam almejando coisas boas, mas que também existiriam características. É tanto que o título diz recomendação aos líderes, a questões relacionadas à liderança.
E durante o curso que eu estava fazendo, eu aprendi muita coisa. Eu gostaria de até compartilhar com vocês, principalmente algumas ideias e algumas observações que eu fiz. Por quê? O que me levou a isso? Nós estamos vivendo neste mundo onde as coisas estão se tornando muito secular. Ou o nome Deus está se tornando muito secular. As questões relacionadas ao pastoreio está se tornando muito secular. A responsabilidade está sendo deixada de lado, o status está tomando conta, as organizações não estão preocupadas mais em formar líderes eficientes, obedientes a Deus, mas sim líderes que são verdadeiros fantoches, que estão dando para o povo aquilo que eles querem, aonde estão presos dentro de uma organização onde o único objetivo é o lucro e não o cuidado com as pessoas. E dentro dessa parte de líder, por mais que eu sei que está voltada para uma parte até mesmo de negócios, uma questão empresarial, mas eu sei que eu posso ter essa autonomia de transformar essa parte do curso de liderança e dizer que os líderes precisam ser pessoas maduras, eficientes, responsáveis, respeitosas e principalmente entender que o que elas estão usando é a palavra de Deus e jamais elas podem usar essa palavra como um meio ilícito de arrecadar riquezas, bens lucrativos e simplesmente deixar as pessoas de lado. Essas coisas não podem acontecer. O significado de líder dentro do curso que eu aprendi, eu tenho essas anotaçõezinhas aqui. Liderar significa comandar. Logo na primeira aula. Significa comandar, assumir o controle da situação. Liderar, ou líder, é estar sempre à frente, sempre no comando. É o principal motivador da equipe. Essa é a primeira aula que eu aprendi. O líder, ele precisa comandar. O líder, ele precisa assumir o controle da situação. Ele sempre está à frente. Ele é o principal motivador da equipe. Eu acredito que as pessoas que vão ver esse vídeo talvez possa lembrar de alguma igreja ou alguma coisa do tipo, de algum líder do tipo, né? Se a característica do líder é comandar, jamais ele pode transferir as suas responsabilidades para outras pessoas. Se a principal característica do líder é assumir o controle da situação, jamais ele pode dar o seu papel, a sua responsabilidade para terceiros. O líder, ele foi imbuído. Acredito eu que se ele foi colocado naquele lugar é porque ele tem alguma coisa para poder dar. Eu me refiro até mesmo a uma coisa espiritual. Deus, ele nos dá a total responsabilidade de liderar dentro de características como o próprio apóstolo Paulo ele escreveu, para que as coisas possam ir bem. Se o líder ele não comanda, se o líder ele não assume o controle da situação, se o líder ele nunca está à frente, se o líder ele nunca motiva os seus liderados, o que ele está fazendo ali na frente? É de extrema responsabilidade o líder ele tomar o controle da situação. Vamos levar para um exemplo dentro de uma empresa. Lá existe o presidente, o vice-presidente, lá existe as pessoas que assumem uma responsabilidade maior dentro daquela organização e elas servem como referência para as outras pessoas que estão compondo aquela organização. Todas as responsabilidades, todos os projetos precisam passar pela mesa do presidente. E aí o presidente vai determinar se vai ou não vai. Porque o líder ele está ali para poder liderar, corrigir as rotas que tendem a dar errado. Porque se ele não lidera, se ele não comanda, se ele não assume o controle, se ele não motiva a sua equipe, as pessoas vão olhar para ele e simplesmente vão desconsiderá-lo como líder. É um problema, até abro um parêntese, que a gente tem hoje. Nós, ou de um modo geral, tem líderes que não motivam seus liderados. Pelo contrário, colocam eles para baixo. É de extrema responsabilidade o líder conversar com os seus liderados.
não é simplesmente perguntar: e aí, fulano de tal? Ou e aí, Maria? Tudo bem com você? Se alguém perguntar para mim isso, só perguntar isso, certamente eu vou dizer que eu estou bem. Mas quando você demonstra preocupação pela causa daquela outra pessoa, não fica somente em e aí, tudo bem com você? Certamente, tudo bem. Ah, pronto, tranquilo. É óbvio que eu vou me sentir completamente desmotivado e jamais eu vou olhar para aquele líder e vou me abrir para ele ou até mesmo contar alguma coisa do tipo, porque não houve demonstração de preocupação. Ainda mais no meio cristão, que nós nos sentimos desmotivados. E quando você tem um líder que não te motiva, principalmente te incentiva, que trata você de maneira diferente, a igreja tende a ir a um fracasso por responsabilidade do líder. Até mesmo dentro da primeira aula, ele diz que liderar é necessário ter empatia com seu público e não apenas delegar tarefas. Eu faço parte de uma organização chamada Ministério Madureira. E a metodologia que eles trabalham é líderes de jovens. Acredito que a maioria das assembleias é assim. Líderes de jovens, senhores, senhoras, crianças e dependendo dos outros departamentos. Existem líderes que simplesmente delegam aquela função e diz: você vai fazer isso, isso, isso daqui. E não tem todo um amparo depois disso. Não tem resultado. No final do ano chega que o trabalho não foi feito com eficiência porque o líder ele não teve a responsabilidade de cuidar dos seus liderados ou dos seus sublíderes, posso utilizar essa palavra, porque ele não teve uma boa comunicação. É um outro ponto que ele diz que o líder ele precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. Quando não se tem um bom relacionamento com as pessoas, principalmente dentro do meio cristão, ele é um ditador, ele é alguém que sempre quer impor os seus pensamentos, jamais quer ouvir a opinião de outras pessoas. Certamente esse rebanho tende a se rachar e cria-se subgrupos. Grupos da minha vontade, grupos que é do pró, que é do contra. Lembra daquela passagem que estava tendo um problema numa determinada igreja? Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Quando não se tem um bom relacionamento, quando não há uma nutrição correta das coisas, quando não se tem o cuidado de liderar com eficiência, certamente o rebanho racha. E cada um vai fazer aquilo que é bom aos seus olhos. Ser admirado e não temido. O que quer dizer ser admirado e não temido? O líder ele não pode ser um ditador. Ele não pode ser um ditador. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu há acho que talvez uns 4 anos atrás. Nós tínhamos um determinado pastor. Ele é militar, né? Ele teve a sua formação como militar e ele assumiu a responsabilidade de ser um pastor. E ao final do seu trabalho, e hoje a gente começa a fazer uma análise, a maneira como ele abordava as coisas era ditando. Pra você ter uma ideia, ter barba, na época que ele era pastor, a gente não podia. Você andar de short, você também não podia. Você só podia andar de calça. Você não podia andar de barba. E muitas outras coisas. E tirando um pouco dessa parte, ele foi um bom líder, principalmente porque ele sabia gerir a igreja financeiramente. E aí conseguia fazer muitas coisas. Claro que não era de um todo ruim. Mas essa parte dele ditar as coisas fazia com que as pessoas ficassem desmotivadas e até mesmo tristes. Ele era temido, ele não era admirado. O líder ele precisa ser admirado por aquilo que ele é, pelo seu bom relacionamento, pela sua maneira de se preocupar, pela sua maneira de reunir argumentos, traçar estratégias, manter a equipe sempre com uma energia alta, uma energia positiva. Então, quando não se tem essa responsabilidade,
esse cuidado, a igreja tende a ir para um caminho que não é bom. Porque nós estamos com um único objetivo. E qual é o objetivo? Cultuar a Deus. Num conglomerado de pessoas, num ajuntamento de pessoas, numa organização de pessoas, o único objetivo precisa ser cultuar a Deus. Mas existe alguém que está lá com a responsabilidade de liderar, de supervisionar, de traçar as estratégias e entender que nós temos a palavra de Deus. Nós temos o principal livro, o principal condutor da gente é a palavra de Deus. Mas se existe um líder ali, ele precisa executar o seu papel com eficiência, com responsabilidade. Então essa foi o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula, né? Existem outras que eu vou gravar também para vocês, sobre liderança. A liderança cristã, a responsabilidade que precisa se ter. E no segundo vídeo, que eu vou estar soltando, vou até mesmo dar continuidade a esse vídeo, todos os dias. Então, mais ou menos uns 3, 4 vídeos aí eu vou soltar sobre essa questão de liderança. E nós vamos aprender juntos. Espero que vocês gostem muito desse vídeo. Curtem, peço por favor, gente, assistam os vídeos até o final. Curtem aí, para que o vídeo possa recomendar para outras pessoas também. Compartilha também. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. Até o próximo vídeo.